aí da nossa aula. Deixa eu ver se deu certo. Isso, estamos iniciando a nossa aula do dia 13/4 de medidas e avaliação em psicologia 1, tá? Nós estamos falando aí da questão da prova. Então, vai ser como, John? Eu vou colocar lá no AVA, tá? E vou enviar no grupo para vocês também o link do Google Formulário. Vai ser em torno, a prova vale 1000 pontos. Então, vai ser em torno de 4, no máximo, aí a gente pode ver 5 questões abertas. Né? 5 questões abertas, acho que é um número razoável, porque aí vai 200 pontos para cada questão. Então, todas abertas. Esse link eu vou disponibilizar para vocês na próxima segunda-feira. Aí, na próxima segunda-feira, na nossa aula, eu também explico um pouquinho mais da prova. Vou colocar ele no grupo e vou colocar ele também no AVA, na aula 1, tá? Devo colocar ele na aula 1 e na pós-aula do encontro 8. Mas aí isso tudo eu vou falar para vocês, tá? Uma questão, prestem bem atenção, meninos. Tem uma questão seguinte. As questões vão ser abertas e individuais. Ah, Cristiane, está muito fácil. É só copiar do Google e colar, né? Se tiver alguma questão copiada do senhor Google, automaticamente ela vai ser zerada. Ah, mas a professora não vai saber. Vai sim. Porque a gente tem um programinha bacana que a gente joga a resposta, aí fala direitinho se copiou da internet, em qual site que está a resposta. Então, não serão aceitas cópias da internet. Não serão aceitas cópias do colega. Se eu pegar alguma prova com a resposta igual ao do colega, os dois vão estar zerados. Dúvidas? Ficou claro, gente? Sem dúvida. O tempo da prova vai ser o da aula ou você vai passar para a gente fazer em um dia? Ah, tá. Isso você me perguntou. Eu vou dar esse link na segunda. Vocês vão ter uma semana para me entregar. Então, olha, a próxima segunda-feira é dia 20. Então, eu vou disponibilizar esse link dia 20. Vocês vão ter até o dia 27, até 8h30 da noite, né? Que quando termina a nossa aula, para vocês já terem preenchido esse link lá. Ok? Então, vocês vão ter uma semana para responder 5 questões. E aí, Jonathan, gostou? O que você achou? Tá bom, tá bom. Quem que tá falando, Eduardo? Dúvidas aí? Alguém tem dúvidas? Vocês vão ter aí uma semana para estar fazendo essas 5 questões. Acho que é bem tranquilo, né? E a matéria também, a matéria não está difícil, não. Prometo que eu vou pegar leve com vocês, tá bom? Sem problema. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula, então? Já começou, né? Bora. Vambora, bora. Cris. Oi, quem tá me chamando? É Emily? Isso, boa noite, tudo bem? Oi, Emily. Ô, Cris, eu queria só fazer uma observação antes de você iniciar a sua aula. Claro. Com relação à sua metodologia de ensino. Eu acho que o nosso conteúdo não é um conteúdo tão complexo, porém ele exige bastante leitura e atenção, porque senão a gente confunde certas coisas, certas informações. E não é só eu conversei com alguns outros colegas, né? E assim, tá ficando um pouco confuso, às vezes, porque tem muitas perguntas. E aí acaba que tá gerando uns conflitos na cabecinha da gente, e na hora da gente responder certas questões, a gente hoje teve o auxílio do artigo que, assim, foi muito esclarecedor, então deu pra gente pegar a total referência de lá. Uhum. Mas, por exemplo, você vai aplicar essa prova pra gente, né?
Então, assim, a sua metodologia, a sua maneira de explicar é muito boa, de verdade. O problema é que toda hora, quando para que você explica esse individual, essas informações não ficam concretas. Então, assim, se você conseguir, não sei se agora não, porque já vai vir a prova e tudo, pontuar para a gente o que a gente deve estudar, além desses artigos que você passa, seria muito interessante. Porque agora não está podendo postar tantos slides. Eu posso, não, tranquilo. Mas, Emily, todos os slides que eu coloco aqui, que eu explico para vocês, estão lá no AVA. Todos estão lá no AVA, né? E no final dos slides, eu posso até observar, porque às vezes a gente come mosca mesmo, tem as referências bibliográficas. As referências bibliográficas sempre são ou de livros que tem lá na biblioteca virtual, ou de resoluções do CFP. Mas não se preocupe em relação a isso, que eu vou fazer o seguinte, na segunda-feira, quando eu disponibilizar o link, eu também vou disponibilizar os conteúdos e onde que vocês encontram esses conteúdos para vocês estudarem. Nessa medida Zoom, é muito conteúdo, é muita informação, assim, não vou falar lá que é prazerosa, porque eu acho que é prazeroso quando a gente está olhando os testes, né? Mas ele é meio maçante, porque é muito conceito, realmente. Acaba ficando meio maçante mesmo, sabe? Mas a gente vamos fazer assim, né? E as dúvidas vocês vão me falando. Eu acho que tem que ficar claro para a gente o que é uma avaliação, as resoluções, a importância delas. Então, as dúvidas vocês vão me falando aí e eu passo os artigos direitinho aí para vocês, tá, Emily? Ô, Cris. Oi. Eu entendi tá me chamando? É a Anne, tudo bem? Ei, Anne, tudo bem? Tudo. Eu entendi a colocação da Emily, eu tive a mesma dificuldade. O material, ele é denso, não é que seja uma leitura massificante, não. Inclusive, o capítulo 1, Introdução aos Testes, é igual ela falou, é uma leitura que não foi ruim, ela é bem embasada, o questionário foi bem em cima dela, só que alguns pontos que ela toca são pontos, assim, que para a gente é essenciais e que realmente geram um pouquinho de dúvida, talvez pelo conceito da leitura ser um pouco diferente da didática, né? E a gente não tem esse tempo de ficar questionando, porque a nossa aula tem sido muito pontuada em questão do horário, e acaba que, realmente, né, as nossas perguntas são um pouco limitadas. Eu não sei, eu sei que você tem outros alunos e outras aulas. Eu particularmente, vou tentar fazer isso com você. Eu leio todos os artigos, eu tenho certeza que a maioria consegue ler, não está fácil para a gente, porque é claro que a gente também tem outras atividades, mesmo, né, nesse tempo de quarentena, mas de coisas que eu realmente fico em dúvida, tentar tirar com você pelo WhatsApp. Porque o texto está, assim, excepcional. Mas, por exemplo, tem uma questão que vocês falam do artigo da Suzane, que eu enviei para vocês, é isso? Isso, que é excepcional. Então, vocês estão falando especificamente desse artigo? Não, eu leio todos, assim, eu acho que o artigo científico em si, ele tem uma certa conotação mais acadêmica e o entendimento dele é um pouquinho mais, né, um grau mais um pouquinho de leitura mais densa, que dificulta um pouco o entendimento, é mais chatinho, vamos colocar assim, né? É isso mesmo. Mas isso não se torna difícil o estudo, não. O que ela colocou e o que eu entendi é que a gente fazendo essa leitura e respondendo o questionário hoje, a gente percebeu dificuldade de interpretação em algumas questões. Eu, por exemplo, garrei uma questão boba, que é a questão 6. Mesmo lendo o capítulo mais de uma vez. Então, assim, são coisas que talvez durante a aula, o assunto é totalmente referente à aula. Eu acho que a gente está bem no caminho, falando sobre os testes, as resoluções, o que é. Mas, assim, esse tempo de aula, como ele é muito didático, na sala a gente ainda consegue questionar muito. Aqui, até por ter receio de atrapalhar o colega, atrapalhar a sua dinâmica, a gente acaba não fazendo muita pergunta. Eu queria ver com você, então, essa possibilidade. Estou lendo aqui um material que está no AVA. Posso colocar minha dúvida para você no WhatsApp, a hora que der um tempinho, você me responde? Pode, gente, isso é tranquilo. A gente pode fazer isso, ou até mesmo durante a aula aí,
vocês trazerem essas dúvidas relacionadas ao artigo. Igualzinho você está falando aí que foi no número 6, né? Eu estou aqui entrando no artigo de medidas. Esse texto da Suzana Urbina, ele é um texto que traz muita informação, ele é muito histórico, né? Sim. Então, o conceito, a número 6 é como os testes psicológicos estão relacionados ao surgimento da psicologia como disciplina formal distinta da filosofia. Olha só, essa que você ficou com dúvida, né? Eu acho que outros colegas também devem ter ficado com dúvida nessa, né? Então, vamos lá. Não pode dar aula, tudo que vocês trouxerem de dúvida, vocês podem trazer que não pode dar aula, porque é de medidas. E pode perguntar lá no grupo, por isso nós temos o grupo. Traz lá para o grupo que a gente responde também. Essa, gente, está muito relacionada com o texto e vamos pensar juntos aí. Olha só. Como os testes psicológicos estão relacionados ao surgimento da psicologia? Vocês leram o artigo, vocês viram que a psicologia, ela surge por causa, lá com Wundt, em 1800 e pedrinha, 1900 e... Quanto que foi? Eu sou péssima. Acho que 5, né, não? 1905 ou 1908. O primeiro laboratório... 80 e poucos. Foi 1980 e poucos, não é isso? 1880 e poucos. Isso. Estão dizendo aqui que está travando muito a internet. A internet ainda tem esse problema, né? De ficar travando. Então, olha a pergunta. Como os testes psicológicos estão relacionados ao surgimento da psicologia? A psicologia surge enquanto ciência justamente por causa do Wundt, quando ele tem o primeiro laboratório de psicologia que foi voltado para a área de avaliação psicológica, para teste. Eu acho que o artigo, ele não deixa isso claro, tá? Mas, como os testes psicológicos estão relacionados, porque foi a partir dessa questão dos testes psicológicos, de realizar testes psicológicos e, assim, conseguir medir comportamentos, que a psicologia é considerada como ciência e aí ela desvincula da filosofia. Então, foi através dessa questão dos testes psicológicos, do primeiro laboratório de Wundt, e aí depois vieram outros pesquisadores junto com o Wundt, que aí o texto trata, que começaram a estudar a questão dos testes, né? E assim, foi a partir desse estudo dos testes que possibilitou a psicologia ser uma ciência. Entendeu, Emily? Entendi, Cris, aqui está falando. Entendi. O primeiro laboratório, que foi em 1879. Isso, as datas. A gente não me pergunta a data, não. Que não é que eu achei que agora. Quem fala que é considerado por muitos o início da psicologia. Enquanto não é isso? Está vendo? No texto, eu li e reli e não consegui identificar. Pois é. Não, e isso tem a ver com a nossa disciplina. Vocês têm que trazer essas dúvidas para nós. E a nossa disciplina é só 40 horas. Ela é muito pequitinha. Então, assim, realmente fica muito apertado. Mas é justamente isso. A psicologia conseguiu dar um pulo, foi por causa da avaliação psicológica, por causa dos testes. Senão ela ainda estava agarradinha lá com a filosofia. Obrigada, viu? Mas ficou claro? Ficou. Acho que assim a gente vai conseguir ir caminhando. Esse texto, ele é um resumão de tudo que nós falamos anteriormente em sala, mas é muita informação. E eu gosto muito desse texto da Suzana. Quem leu aí viu que eu acho espetacular quando ela compara o martelo com a questão dos testes psicológicos, da avaliação psicológica. Né? Quem leu aí e entendeu, acho que assim, é um bom exemplo
que o que é o teste psicológico, avaliação não, o que é o teste psicológico enquanto ferramenta para a psicologia. Então, eu acho os benefícios e os danos dele, né? e ela ele pode causar. E ela faz uma comparação muito bacana com o martelo, né? Eu achei que ficou assim, fica bem ilustrado. Bacana. Tá, Cris, obrigada, viu? Nada, mas pode perguntar também lá no grupo do WhatsApp, não tem problema nenhum, não, gente. Mas alguém tem uma dúvida em relação a esse texto? Né? Ele é um texto com muitas informações mesmo, e grande, né? Você gostou, né, Jonathan? Deve ter me xingado até. Que texto grande é esse, professor? Você mata, gente. Nada, que isso, tem carinho demais. Bom, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa desse texto, fiquem à vontade, sem problema nenhum, tá? E aí, vocês puxam a minha orelha mesmo, assim, professora, você deu tal coisa, você não explicou direito, volta lá, eu volto, tá? Sem problema nenhum. Porque às vezes o professor tem um defeito, né? Ele acha que os alunos sabem daquilo, né? Ah, mas isso é muito fácil. Mas é porque é fácil pra gente que tá todo dia na peleja lá, né? E para vocês a gente esquece que tem que explicar de uma forma, né? Lá desde o início mesmo. Então aí vocês me desculpem. Vamos lá para nossa aula, que nós não terminamos, né? Nossos slides na última aula, não foi isso? Deixa eu abrir eles aqui. E vamos lá para ver onde que nós paramos aqui. Só um minutinho. Nós estávamos falando dos testes, não é isso? Que aí eu mostrei alguns testes. Eu acho que nós falamos exemplos de testes de habilidade, exemplos de testes de personalidade. Nós vimos isso. Ah, deixa eu pôr o slide aqui, gente. Vocês não estão vendo nada. Espera aí. Pronto. Olha aqui, me ajuda aqui, alunos e alunas. Meninos e meninas, nós falamos desse exemplo de teste de habilidade, né? Que aí eu falei de teste de inteligência, que foi esses dois, não foi isso? Foi. Falamos de testes de personalidade também? Ou isso daqui a gente não chegou a falar? Falamos. Você introduziu ele, né? Ah, então eu parei e foi aqui? Foi. Eu tenho que anotar tudo. Aí, vocês ficam de olho aí também nesse WhatsApp aí, que às vezes o pessoal posta e eu como mosca e não vejo. O Wellington falando que tá normal, a internet de alguns estão travando aí, o ruim é isso. Essas internet. E quando cai... Bom, então vamos lá. Eu acho que você pegou aí para o próximo slide. O próximo, né? Tá. Ah, o artigo que vocês têm que entregar até hoje, eu aumentei o preço, aumentei o valor dele, ele vai valer 1.000 pontos, tá? Não é mais 600 não, vai valer 1.000 pontos. Aí sim, agora vou até bater 2 palmas. Assim. Depois de tanta trabalheira, né? Tem que valer mais, né? Vai valer 1.000 pontos, gente. Então tá de boa aí. Bom, vamos lá então. Nós estávamos falando de modelos de testes, né? Então, eu vou voltar um pouquinho, só para lembrar aqui, né? Que nós temos testes cognitivos, de conhecimento, de habilidades ou capacidades. Ok? Ok. E o que acontece? Falei os testes de habilidade. Deixa eu só colocar aqui no mudo. Vou ativar o mudo aí e quem quiser pode desativar e me perguntar alguma coisinha. Pode perguntar o que quiser. Exemplo de teste de habilidade, então eu comecei a falar que tem um teste de inteligência. E aí até eu mostrei um modelo de teste de inteligência que foi o G36.
né? Que é aquele de completar. Dessa questão aí, você estava no tipos de teste, é mais para frente. Mais para frente? É, porque eu anotei aqui. Então, esse eu cheguei a falar. E aí, testes de inteligência. Depois vem os inventários, que são os testes de personalidade. Eu cheguei a mostrar um exemplo desse BFP. Como que é esse BFP? Que são questões de escala Likert. Não? Vocês lembram, gente? Vou mostrar um exemplo de um caso clínico, não foi? De um tal de Marcelo. Ah, tá. O resultado dele, não foi isso? Isso. Ah, beleza, então. Então, eu cheguei a mostrar aqui o resultado, como é que funciona um teste de personalidade. E falei de exemplo de escala, eu cheguei a falar do VISC. Esse teste VISC, ele é um exemplo de escala porque refere-se a itens que você vai fazendo de dificuldade. Começa com mais fácil, né? Um fraquinho, e vai aumentando a dificuldade durante um teste. Esse teste VISC, ele é muito famoso e ele é um teste para criança, tá, gente? Quem for trabalhar com criança vai trabalhar muito com VISC e ele está voltado para a questão principalmente da inteligência, ok? Acho que falei dele também, foi isso? Vamos dando feedback aí. Acho que falei sim. Aí falei da bateria de PPR5. O que é uma bateria? Meninos, me dê um retorno aí. Essa bateria, tranquilo para vocês? Eu falei o que é uma bateria de testes, que são vários testes juntos. Falou sim. Correto? Sim, sim. Isso. Então, nós terminamos aqui nessa resolução 9 de 2018, não foi isso? Acho que eu não cheguei a entrar nela. Ou entrei? Não deu tempo de entrar nela, não. Beleza. Meninos, essa resolução 9 de 2018, tá? Ela vai falar da questão da avaliação psicológica, principalmente a questão do SATEPS. O SATEPS é aquele, né, é aquela plataforma lá no CFP sobre os testes. Então, no seu artigo 6, essa resolução fala o seguinte, que os testes psicológicos, para serem reconhecidos para uso profissional, né, eles têm que passar lá no SATEPS e tem que ter uma consistência técnico-científica. Qual que é essa consistência técnico-científica? É justamente eles estarem de acordo com esses critérios aí. Então, para um teste ser validado lá no SATEPS, ele tem que ter uma fundamentação teórica, tá? Tem que estar bem definidos os objetivos do teste e o contexto de aplicação, população-alvo. Tem que ter uma pertinência teórica e qualidade técnica dos estímulos utilizados. Apresentar evidências empíricas sobre as características dos itens. Aí, uma questão que tem que ficar claro para nós, tá, meninos? O que é itens? Vocês estão lembrados do que são itens, não estão? Quando eu falar assim, os itens do teste, o que é mesmo os itens? Prova oral. Eu poderia fazer prova oral. Prova oral. O que são itens nos testes psicológicos? Item é o exemplo que tem que ser dado para resumir como que tem que ser o teste. Igual você colocou igual um exemplo no início do teste, para todo mundo entender. Os itens são os estímulos que estão do início até o final do teste. Os estímulos do teste. Né? Ou pode ser desenho, ou pode ser frases. São os aspectos do teste, né? Os estímulos do teste. Igual eu mostrei o teste de inteligência. Os estímulos eram os desenhos, os itens. Né? Quais os itens do teste G36 que eu mostrei para vocês? Os desenhos. Quais são os itens do teste BFP, que foi o teste de personalidade? As frases.
Então, itens no teste psicológico são os estímulos do teste. Só para a gente lembrar, isso ficou claro aí para nós, não ficou? Então, aqui fala que apresentação de evidências empíricas sobre os itens, se esses itens, eles são, todos da população entendem esse item, a apresentação de evidências de validade, a apresentação do sistema de correção e interpretação dos scores e a apresentação explícita de aplicação e correção. Cristiane do céu, que lindo! Eu tenho que decorar isso tudo? Não, vocês não precisam decorar isso tudo, não. O que eu quero que vocês não esqueçam é que os testes, eles têm critérios para ser validados lá no SATEPS. Quais são esses critérios? Eles constam nessa resolução 9 de 2018. Então, quando vocês estiverem na dúvida, é só vocês irem na resolução que vocês vão saber, tá? Então, para ficar claro que o teste, ele não surge do nada, né? Ele tem todo um estudo e esse estudo, ele tem que ser apresentado ao SATEPS para sim ser validado, ok? Ficou claro isso daí, gente? Meninos, tranquilo? Sim. Bacana. Lembrando uma questão aí, gente. Aqui, os testes psicológicos no Brasil, eles são mais recentes. Então, tem muita bibliografia americana, né? Muita coisa dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos não tem essa plataforma SATEPS, isso é aqui do Brasil. Lá eles têm outras associações, eles têm outras instituições, né, que fazem essa pesquisa, tá? Por isso que às vezes a gente pega um artigo, se a pessoa é dos Estados Unidos, que é muito comum, não vai falar de SATEPS, porque lá não tem SATEPS. SATEPS é aqui do Brasil, tá? É do nosso CFP. Bom, vamos aos tipos de testes. Prestem bem atenção nisso daí, tá? Eu tenho 3 tipos de testes aqui, peraí, tá? Eu tenho um teste psicométrico, testes projetivos e testes expressivos. Cristiane, isso pode cair na prova? Com certeza, eu quero que vocês saibam qual a diferença de um teste psicométrico para um teste projetivo e para um teste expressivo, ok? Enquanto psicólogos, mesmo que eu não goste de teste, que eu não vou usar testes, né? Mas se alguém, eu for num congresso, né, alguém vier conversar comigo, eu sei o que é esses tipos de testes aí. Então, o que são os testes psicométricos? Então, eles se baseiam na teoria da medida e, mais especificamente, na psicometria. O que é a psicometria, Cristiane? É a área da psicologia que vai estudar, mensurar os testes. A psicometria, de uma forma vulgar, aí a gente pode falar que é a estatística do psicólogo. Se o matemático tem lá a estatística dele, nós, psicólogos, temos nossa estatística e ela se chama psicometria. Então, a psicometria, ela vai usar números para descrever fenômenos psicológicos, tá? Então, aí a gente tem, enquanto os testes impressionistas, ainda que utilizam números, se fundamentam na descrição linguística. Nossa, não entendi nada. Que a psicometria, ela tem como objetivo mensurar fenômenos psicológicos, e aí a questão comportamental. Então, qual que é o desafio dela? Mensurar comportamentos. É isso que a psicometria faz. E ela utiliza da estatística para conseguir mensurar isso. Nós vamos ver mais sobre psicometria lá em medidas 2.
o que a gente tem que entender? Que os testes psicométricos, eles utilizam da psicometria e dos números para falar dos comportamentos. Os testes psicométricos usam de técnica de escolha forçada ou técnicas da escala Likert, tá? Eles primam pela objetividade e algo mais mecânico. Então, os testes psicométricos é aqueles que vão ter scores, que vão ter resultados, tá? Então, eu pego assim, aquele teste de inteligência que eu mostrei para vocês. Ele é um teste psicométrico. Por quê? No final, eu vou ter uma quantidade de acerto. Essa quantidade de acerto teve 30 acertos. Eu vou numa tabela onde que tem um percentil e vai me falar se essa pessoa é inteligência média, superior ou abaixo da média. Então, é através de números que vai descrever um comportamento. Então, os testes psicométricos, eles sempre vêm com essa questão de scores, de números que vai falar de algum tipo de comportamento. É a mesma coisa para os testes de personalidade que usa os inventários, aquele BFP que eu mostrei. No final, tem os números que vão falar se está acima da média, se está abaixo da média ou se está na média, para falar desse comportamento. Só esclarecendo uma dúvida. Então, os resultados esses todos vão ser em números. Isso. Os testes psicométricos vão usar muito scores. E os scores são pontuações. Lembra de videogame? No videogame vocês têm scores, né? Tem pontuações. É a mesma coisa. Os psicométricos usam pontuação. Lembrar do CPF. É isso. Lembra de videogame, de CPF? Lembra de números, tá? Esses são os testes psicométricos. Tranquilo? Nós vamos ver testes psicométricos, Cristiane? Com certeza. Lá em Medidas 2, vocês vão ter que aprender a aplicar testes de inteligência, memória, atenção, alguns testes psicométricos aí, tá? E testes de personalidade dos inventários, que são testes, né, com scores. Ficou claro aí o que é um teste psicométrico? Tranquilo, meninos e meninas? Sim, prof. De boa, então? Ô, Cris, Sim, a o Daiane está palográfico falando. Quem que é? é Robson. O palográfico é um... Ele é um teste expressivo. Eu vou chegar Ele nele. Ah, tá. Ele não é um teste psicométrico nem projetivo. Ele é um teste expressivo. Ele é daqui a pouquinho. Vamos falar do palográfico. Ok. Então, testes psicométricos é esses. Quais exemplos que eu dei? Aqueles anteriores. G36, beta, BFP e por aí vai. Eu tenho os testes projetivos. O que é um teste projetivo? Lembrem aí dos mecanismos de defesas. Não tem a projeção? Os testes projetivos, tá? Eles são relacionados com a questão da projeção. O que é isso? Um teste projetivo é um tipo de teste psicológico que se baseia na chamada hipótese projetiva. De acordo com essa hipótese, a pessoa a ser testada, ao procurar organizar uma informação ambígua, tá? Como nos testes do Rorschach, hoje a gente nem chama mais de prancha, a gente chama de cartão, tá? Projeta os aspectos de sua personalidade. O intérprete, ou seja, o psicólogo que aplica o teste, teria assim, a possibilidade de trabalhar, por assim dizer, de trás para frente, reconstruir os aspectos da personalidade que levaram às respostas dadas. Um exemplo de teste projetivo. Tem esse, que é do Rorschach, que é aquelas manchas, né? Que a gente vê no filme. Vocês sabem qual que é? Vocês já viram? São aqueles 10 cartões? Isso, são os 10 cartões com manchas. Eu tenho um Zulliger aqui, que é a forma, que são apenas 3 cartões e também é um teste projetivo, tá?
Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, tá? Só para vocês terem noção de como é que ele funciona, ok? Eu gostaria que vocês não tirassem foto desses cartões, tá, gente? Por quê? Porque ele é um teste que, para saber interpretá-lo, ele não é um teste fácil, não. Tem que fazer curso e tudo, mas para não, né, não colocar na mídia. Teste a gente tem que ter muito cuidado. Espera aí que eu... Não tá aqui, não. Eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho aqui para vocês entenderem. Só um minuto. Um minutinho. Se quiser, pode conversar aí, gente. Eu fico tão sozinha aqui. Ninguém conversa comigo. Cadê? Tá aqui. Você fica rindo de mim, né, Wellington? Porque ninguém conversa comigo. Ah, menino. Tô rindo de você, não. Estou rindo para você. É diferente. Ah, eu gostei. Gostei bem. Cursos, espera aí. Aqui, achei. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou mostrar um cartão do curso Zuliger, que é um teste projetivo. Velhice é foda, né? Eu esqueço a senha que eu uso. Você acredita? Eu esqueço. Isso. Eu vou mostrar, então, conseguir aqui, tá? Um cartão de um teste projetivo que ele se chama Zuliger, tá? Então, eu vou mostrar esse teste, que vocês vão ver como é que ele funciona. Que o teste projetivo, diferente lá do teste psicométrico, ele não tem scores, né? Ele não tem uma interpretação tipo assim, todos, você já tem o item ali, né? Tipo, tem o desenho e aí a pessoa tem que dar um número para falar qual que é a resposta certa. Ou eu coloco de 1 a 4 qual que eu me identifico. Nos testes projetivos, não. O teste projetivo, eu vou projetar meus sentimentos diante de um estímulo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um cartão do teste Zuliger, que é um teste projetivo. Esse teste, como é que ele é? Eu mostro esse cartão para essa pessoa que eu vou mostrar agora para vocês, e ela vai me falar tudo o que esse cartão lembra para ela. Então, não tem desenhos para ela falar o que está certo, o que está errado. É um estímulo, aí ela vai falar o seguinte, o que te lembra, né, essa figura? Ela vai falar, me lembra isso, aquilo, e eu vou anotando. O teste projetivo é isso, tá? Então, olha aqui, olha. Essa é uma prancha, é um cartão, não se fala mais prancha, antigamente se falava prancha. Esse é um cartão do teste Zuliger, que é, vamos dizer aí, né, primo do teste Rorschach. Então, aí está um cartão que eu mostro para a pessoa e ela vai me falar o que esse cartão te lembra. E aí, tudo que ela falar, eu vou anotar. Esse teste aí é um teste projetivo. Ô, Cris, mas esse teste, ele tem algumas respostas esperadas também, né? Se a pessoa me dá uma resposta que eu nada a ver, que não tinha sido esperada, o que que eu uso para mensurar ali? Por isso que ele não é um teste fácil de correção, tá? Eu tenho respostas esperadas, eu tenho respostas globais, respostas detalhadas, respostas raras, muito raras.
Então, é muita informação para a gente conseguir avaliar um teste. Um teste projetivo, a correção dele demora muito mais do que um teste psicométrico. O teste psicométrico, graças a Deus, ele já está até informatizado. Você joga no computador, no sistema próprio, ele já te dá uma resposta. O teste projetivo, não. Exige muito mais conhecimento do psicólogo e experiência para interpretar esse teste de acordo com o manual do teste. Então, vocês viram aí esse exemplo de teste projetivo? Gente, achou bonitinho ele? Pode tirar aí? Ah, meio complicadinho. Ah, parece um morcego, uma aranha, sei lá o que é isso. Que é isso? Misturado com uma É só cara do borboleta. lado. Pois Parece um agora sapo. você fala aí. Tá parecendo um sapo. Um sapo, tá vendo? Robson. Cada um vê uma coisa. Por isso que Pergunta se o chama Robson teste esse trem é de Deus. Professora, Esse trem é de Deus e esse trem é antigo. Vocês viram lá no artigo da Suzana que o teste Rorschach foi o primeiro teste projetivo a ser publicado, né? Então, o Zulig, esse daí é com tempo primo, eu brinco que é primo lá do Rorschach. E olha o que é interessante, gente. Eu vou tirar ele Helenita, daqui. eu acho que é alguma coisa espiritual, tá? Vamos fazer o descarrego, então. Tá. Faz o descarrego aí. Mas você sabe o que é bacana, gente? Que os testes projetivos, esse cartão que eu acabei de mostrar para vocês, é só uma mancha, não é desenho nenhum, é uma mancha. Só que a gente projeta imagens nessa mancha de acordo com o nosso conteúdo interno, mas é só uma mancha, nada mais que uma mancha. Isso é o teste projetivo. É brincadeira, viu? Eu sei! Eu, mas o Robson, nós brinca assim mesmo. professora, Ah, os testes psicométricos, eles podem ser aplicados em grupo, né? pode, nós vamos ver isso. Os projetivos é individual, correto? Porque Olha. tem que anotar, então imagino que deve ser individual. Esse que eu acabei de mostrar para você, o Zulig, ele tem na forma coletiva e tem na forma individual. Ao invés da pessoa me falar, né, sobre o que ela está vendo, ela vai escrever. Então, esse Zulig pode ser coletivo também. Entendi. Tá? Então, os testes projetivos, eles precisam disso. Eu coloquei aqui uns desenhos, porque a gente ainda tem como desenho de testes projetivos. Desenho da família, pedir a pessoa, e principalmente a criança, para desenhar a família dela. Isso é um teste projetivo? Sim. Ela não vai estar escolhendo respostas, ela não vai estar me respondendo de acordo com uma escala Likert, nem se está certo ou errado. Ela vai desenhar, ela vai produzir algo e depois eu vou interpretar. Só uma dúvida, esse teste ele é específico para crianças ou não? O teste, o desenho da família e o HTP, vocês vão ver lá em medidas 3. Teste projetivo, vocês vão ver na medida 3. Eles é feito tanto para... Eu posso aplicar o HTP para adultos quanto para crianças, tá? Sabendo desenhar, tá difícil. Não é só a criança, não. Adulto também faz. Aqui, eu voltando aqui no WhatsApp, tem um tanto de resposta. O povo tá vendo monstro, misericórdia, né? Tem um tanto de gente vendo aqui. Tá? O Jorge perguntou se é aquele de... Ah, não. Aqui é outra coisa. Tá? Bacana aí. Então, ficou claro para nós o que é um teste projetivo, gente? Teste psicométrico. Números e scores para falar do comportamento. Testes projetivos. A pessoa projeta seus sentimentos em alguma atividade aí que, a princípio, não tem nada para escolher enquanto números
ou, né, ou respostas certas ou erradas, tá? Então, trabalhe com a hipótese de projetar, né, seus sentimentos, né, as suas expectativas, o seu interior aí em uma atividade. Tá claro o que é teste psicométrico e o que é o teste projetivo? Responde aí, menina. Tá Tranquilo? sim, prof. Tranquilo. Se Tranquilo. não tiver, vocês me falam, viu, meninos? Não fica na dúvida, não. Acho que quando mostra o teste fica mais fácil. E aí, tem uma tabelinha justamente para a gente ver essas diferenças. Olha aí. Psicométricos, descrição numérica. Projetivos, descrição linguística. Porque depois, para eu analisar, essa pessoa tem que falar do que ela produziu, tá? Psicométrico, padronizada em suas tarefas e interpretações. As conclusões vão ser iguais. Os projetivos, não padronizados, conclusões diferentes. Então, olha só. Os testes psicométricos, na hora de corrigir, se eu corrigir, o meu resultado no teste psicométrico tem que ser o mesmo resultado que o Wellington, que o Robson, que o Jonathan, que a Ana, que a Carolina, que a Clarete, né? Também corrigiram. Então, nos testes psicométricos, os resultados vão ser os mesmos, independente de quem corrigiu o teste, que vão trabalhar com scores. Nos projetivos, não. Os testes projetivos, eles têm essa desvantagem. Eles são subjetivos, tá? Então, é o que está falando aqui, ó. O psicométrico não depende da subjetividade do administrador. Nos projetivos, a gente entra aí com a questão da subjetividade. Então, os testes projetivos, para eles serem assertivos, a pessoa tem que dominar bem um teste projetivo, tá? Não é fazer igual aquela psicóloga que foi fazer uma avaliação psicológica e falou que a criança tinha que ficar em tal lugar porque ela desenhava melhor em tal casa. Não é isso, tá? Quando eu falo que é subjetivo, os testes projetivos, é que ele depende muito desse conhecimento aí para ser mais assertivo, tá? No psicométrico, não tem ambiguidade de respostas. No projetivo, já tem. O psicométrico, ele é mais pobre que o projetivo, de questão de riqueza. Se no psicométrico, eu tenho lá, né, a inteligência mediana, né? No projetivo, eu não tenho dados tão fechados assim, a inteligência é mediana, mas eu tenho dados ricos enquanto personalidade. Quem que é essa pessoa? Eu vou dar um exemplo, gente, que aconteceu hoje comigo. Eu fiz uma avaliação psicológica para uma empresa e eles não tinham opção de contratar. Aí eles falaram que ia contratar a moça. Era para uma professora de educação religiosa. E essa menina tinha muita dificuldade em questão do relacionamento interpessoal. Os testes toda hora estavam falando problema com relacionamento. E eles quiseram contrataram. A menina não deu certo. Por quê? Ela tem uma dificuldade imensa no relacionamento. Aí hoje eu conversando com a psicóloga lá da empresa, a gente sentou para ver o que é o comportamento dela no trabalho e o que os testes falavam em relação a esse comportamento. E foi batata. Tudo que ela me falou que a pessoa estava tendo de problema de relacionamento, se a gente pegasse os testes, a gente conseguiria identificar a mesma coisa nos testes. A dificuldade dela, onde que estava a dificuldade dela em relação às crianças, o porquê. Então, assim, principalmente nos testes projetivos, eu consigo ter muito mais riqueza de detalhes de personalidade, de comportamento, que nos testes psicométricos, tá? Então, há essa riqueza nos testes projetivos. Então, o psicométrico acaba sendo um produto, que é um score, e o projetivo é um processo. Precisa de vários detalhes aí.
Ficou clara essas diferenças entre o psicométrico e o projetivo? Tranquilo, menino? Sim. Beleza, Douglas. Hoje o Douglas está caladinho. Então, bacana. O Jorge também está muito quieto, viu, Jorge? Vamos participar aí. E aí, testes psicométricos. Quem perguntou foi sobre os testes psicométricos foi o Robson, não foi isso, Robson? Tá aí. Fui eu. O que é um teste expressivo? Eu não sei o que. Teste expressivo palográfico. E o PMK. O que é um teste expressivo? Ele está relacionado principalmente com a questão gráfica, tá? Ele se revela através das qualidades propriamente gráficas, que dizem mais a respeito à forma. A projeção é avaliada através da atribuição de qualidades às situações e objetos que aparecem no conteúdo e na maneira de tratar o tema. Então, o que é um teste expressivo? Eu vou usar a mão, a escrita, para estar fazendo uma atividade e como que eu faço isso, eu vou estar mensurando e aí eu vou ter aspectos da personalidade. O teste palográfico, muitos de vocês já fizeram, que é do tracinho, né? Quem que já fez aquele teste? Eu acho que é o ruim de internet que não dá para ver. Eu vou mostrar ele aqui. Eu tenho um teste. Nossa, é um saco esse teste. Jesus Cristo. Ele é enjoado porque cansa a mão, não é isso? Ele cansa a mão Nossa, e tudo, né? Quer fazer pauzinho. 1000 risquinhos lá, depois tem que contar com os credo. Depois é aquele psicotécnico do Detran, professora? Isso, aqui, ó. Vou mostrar eles agora para vocês. Aqui. É aquele que a gente faz no professora, na verdade, contar nem precisa não, né? Não, na verdade, não é obrigatório, não. Não é obrigatório, né? Na verdade, isso é obrigação do psicólogo contar, mas a gente pede para ficar mais fácil. Quem que aplica? Quem que aplica o palográfico aí? Tem alguém que aplica? Eu já apliquei algumas vezes. Uhum. Aqui, olha. O palográfico é esse daqui, olha, gente, dos palitinhos. Que é a pessoa fazendo os palitinhos, aí depois de um certo tempo eu falo sinal, aí passa um traço na horizontal e continua. Aí eu vou falar sinal. São 5 tempos aí. Esse aqui é o teste palográfico. E ele é um teste expressivo. Por quê, Cristiane? É através da grafia que eu vou fazer o teste. Ô, professora, se ele é um teste expressivo, por exemplo, quando eu fui fazer esse teste lá na renovação da carteira, a mulher fez eu repetir esse teste porque falou que eu fui muito devagar. Pois é, nas É para te dar instruções... pau. Você passou? Esse teste é inimigo da gente. Eu passei, mas é para dar pau. Vocês vão aprender. Que nas instruções a gente fala, né, Alê? Faço Esses mais testes têm perigo. Pois é. E quem Como for que está fazer... aprovada a Lenita para dirigir, gente? Louco? Ô, meu filho, o piloto tem moto, meu filho. Vem não. Pior ainda, né? Quando eu virar psicólogo, vou Olha, pilotar você vê avião. Isso mesmo, isso mesmo. Tinha que ser demitido. Vou voar longe. Ai, vocês são ótimos. Helenita é pilota de rally, Robson. Não, louquinho, esse psicólogo que Cristiano, aprovou ela. Você andou comigo lá, você Ô, viu, né? gente, eu já andei muito com a Helenita, viu? Tô viva até hoje. Quem Aí, que tava me Heloísa, chamando obrigado, aí, viu, Heloísa? gente? Te Era amo. Heloísa? Não, quem que me chamou aí? Luara? Pessoas que em psicologia também faz o teste, por exemplo, eu sou formada em psicologia e eu aplico esse teste. Quando eu for renovar minha carteira no Detran, eu também tenho que fazer o teste ou não? Pois é. O que acontece? Eu tenho vários testes expressivos.
O palográfico é um. Quem faz o curso do palográfico vai saber corrigir o palográfico, vai saber o que significa esses traços, vai dominar o teste. Então, se você me pedir assim, ô Cristiane, posso aplicar o palográfico com você? Eu aplico muito o palográfico. Eu sei direitinho o que eu devo e não devo fazer. Então, eu posso manipular o teste? Tranquilamente, eu posso manipular esse teste. Tá? Então, todas as vezes, aplicar teste em psicólogos, se ele já teve contato com os testes, nós falamos que o teste fica queimado. O único teste que não é queimado para o psicólogo é esse daqui, ó, o PMK. Esse teste, ele é aquele teste ele era utilizado para tirar a carteira, mais antigo aí, mas ele é validado até hoje. É aquele teste que eu vou fazendo os movimentos e depois tampo a minha vista, eu continuo a fazer os movimentos de vista tampada. Alguém já fez ele? Não. Eu já, é tipo uma escada, né? Isso, em concurso usa muito. Eu já, e ele é um saco também. Nossa, pai. É um porre, mas ele é um teste muito bacana, porque o psicólogo pode fazer esse, porque é o único teste que a gente não consegue manipular, porque fecha a nossa vista. Não tem como manipular, é o único teste. Amada, está perguntando aqui a Madalena, tem como a gente ter acesso a esses testes na prática? Vocês vão ter acesso a todos esses testes na prática em medidas 2 e medidas 3. Medidas 1 é só teoria, só tortura. Na 2 e na 3 que tem mais divertimento. Então, o PMK, os únicos testes expressivos que nós temos hoje é o palográfico e o PMK. Ô, Cris, é possível identificar psicopatia através desses testes expressivos? O palográfico ele é um teste situacional e os psicométricos também são testes situacionais. O único que vai me falar de estrutura é o PMK, esse expressivo aqui. O PMK ele pode falar assim de psicopatias e ele é estrutural, então ele fala de estrutura e situacional. E o Rorschach, o teste projetivo Rorschach, que vai te falar de estrutura. Os restantes são todos situacionais, ou seja, são momentos que a pessoa está vivenciando. Tranquilo? E aquele que a gente faz uma árvore com as duas mãos? Aquilo é para quê? A gente bate tudo aquele negócio que eu não dou conta de fazer. Não, esse é o PMK, que você vai fazendo assim, né, não? Não, é ó. Deixa eu ligar a câmera para te mostrar. Não é árvore não, Robson. Eu acho que é o PMK que faz com as duas. É árvore assim, ó. Você faz um negócio assim, ó. Tá sendo árvore de Natal, mas tem que fazer assim, ó. Então, é o PMK. É o PMK. Árvore de Natal, por isso. É que parece, aqueles desenhos que a gente fazia quando era criança, que para dentro, para fora, para dentro, para fora, assim, ó. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Tipo um zigue-zague. Aí que você está falando que é tipo uma árvore de Natal mesmo. Ele é o PMK. Ele é o PMK. Esse negócio é horrível, eu gosto disso não. Quem fez concurso aí para a Polícia Militar e passou e foi para a área de avaliação psicológica, fizeram um PMK. A Polícia Militar usa muito PMK no processo de seleção dele. Ele é um teste muito bom, é um teste bacana, né? Mas tem que saber corrigir também, né? Fácil corrigir ele não, é um teste muito bacana. Tranquilo, então? Entenderam, então, aí pelos exemplos e tudo, o que é um teste expressivo, o que é um teste projetivo e o que é um teste psicométrico? Sim. Tranquilo? Sim. Bom, Douglas falando que sim, beleza, vocês vão escrevendo aí. Técnica ou teste? Técnica podendo ser considerado um método no sentido amplo e um teste no sentido restrito, com estímulos para obtenção de resposta padrão. Quando eu falo, né, que eu vou aplicar aqui um teste projetivo, ele está, o Zulliger,
cartão que eu mostrei para vocês, ele está mais para uma técnica, porque ele é muito mais amplo do que o teste psicométrico, que eu tenho uma resposta padrão. Então, isso aqui é uma crítica que até mesmo o autor do Zuliger, o Vaz, fala, que tem testes que a gente fala que é teste, mas não é um teste. É uma técnica utilizada para a gente conhecer um pouco mais sobre a pessoa. E o teste, ele considera que o teste é mais resposta padrão, tá? De qualquer forma, nós utilizamos aí. Aqui eu coloquei algum conceito para vocês. Então, construto é o objeto psicológico por o qual se quer desenvolver um instrumento de medida. Empírico é que é apoiado em experiências. Ô, Cris, só um Professora. momentinho, por favor. É porque a tela aqui, não sei se pro resto do pessoal tá, mas tá ainda no teste. Isso, Não é mudou. isso que eu queria falar. Ah, tá no teste? Tá no teste mesmo. Tá no teste aí. Agora voltou. É mesmo. Então, olha aqui, eu falei mais que é uma técnica do que teste. Técnica é utilizada muito em sentido amplo. E teste é muito utilizado mais para a questão da psicometria, tá? Aí depende do autor. E logo após vem o dicionário. O que é o construto, que é o objeto que nós vamos estar medindo. Empírico é voltado para experiências vividas. E o que é psicometria, que é o ramo especialidade da psicologia para estudo dos testes. Tá? É só fechando aí de uma forma aí mais resumida os conceitos do que a gente vem falando aí. Tá, ô, Cris, esses três últimos que você falou aí, depois de técnica e teste, não seria bom a gente colocar um conceito deles? Não, que passou rápido assim, eu fiquei um pouco perdido. Ah, dá para vocês enxergarem aí o conceito? Dá, não dá? Sim, sim. Então, o que é o construto? Porque durante esse slide, nós falamos muito de construto. Então, construto é um objeto psicológico para o qual se quer desenvolver um instrumento de medida. Construto é aquilo que eu quero medir. Então, um teste de inteligência, o construto dele, né, é medir a inteligência. Teste de personalidade, construto, personalidade, por aí vai. Nós falamos muito do empírico, né? Que os testes têm que ser baseados na questão empírica. Então, eu trago aqui para vocês o que significa empírico. É um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas, e não em teoria e métodos. Ou seja, um teste, ele tem que ser aplicado, né? Tem que ser vivenciado, tem que colocar ele na prática para ele ser validado. Então, ele tem uma etapa aí empírica, no qual tem que ter essa prática, essa vivência. E a psicometria, né? Nós falamos sempre assim, da psicometria, aí que é um resumo do que é psicometria. A psicometria é um ramo da psicologia voltado para o estudo e elaboração de testes. Né? Ela estuda, ela desenvolve, ela mensura, os dados estatísticos aí, ó. É a estatística da psicologia, conforme eu havia falado para vocês. Então, esse quadrinho aqui é um resumo das palavrinhas-chave que nós falamos nesses slides. Tranquilo? Certinho aí, Wellington? Ok, tô só copiando aqui rapidinho. Tá. Tranquilo, mas ele também tá lá no AVA, mas fica tranquilo aí, tá bom? E no último slide, que eu não vou dar agora, das referências bibliográficas da onde que eu tirei essas informações todas, tá? Então, essas referências é de um livro que tem lá na biblioteca virtual do Pitágoras, que aí vocês vão ver aí no último as referências bibliográficas. Ok? Nós temos ainda o último slide para ver. Eu quero terminar o conteúdo da unidade 1
e da unidade 2 hoje com vocês. Mas o outro slide que nós vamos ver, ele é bem rapidinho, é bem prático, né? Já são do 8h10. Podemos ir adiante então, meninos e meninas? Anne, tranquilo? Quem mais está aí? Dúvidas? Vamos lá. Madalena, tranquilo. Jonathan. Emily, tá tranquilo, Emily? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Cris. Ficou bem esclarecido aí. Minha até está no teste, todo mundo falando. É a professora dando aula aqui no teste. Eu totalmente. Vocês vão me falando quando isso acontecer, tá? Esses negócios de internet, a gente tem que aprender nas manhas, né? Virar youtuber. Beleza? Posso pôr outro slide, então? Então, vamos para o próximo slide, né? As referências que eu falei tá aqui, ó. Esse livro tem lá na biblioteca. E esse aqui da Urbina foi o texto que eu enviei para vocês, tá? É da Urbina, Suzana Urbina. Suzana Urbina, ela é americana também. O Pasquale é aqui do Brasil. Mas esse livro aqui do Pasquale não tem na biblioteca. Vamos lá, então. Vamos para o próximo. Espera aí. Que aí eu tenho que voltar tudo aqui. Tá. Medidas 1, unidades 2. Vamos agora para esse slide aqui, para a gente fechar, tá? Bom, vou compartilhar ele aí com vocês. Onde está esse slide, professora? Está lá no portal. Meninos, testes coletivos ou testes individuais? Qual devo usar, Cristiane? Depende. No processo seletivo, né, no qual aí a Polícia Militar, que eu aplico muito, nós temos aí em torno de 1.500 pessoas para estar avaliando. Então, são vários psicólogos. Se fosse individual, a gente demoraria aí, né, uma década. Então, tem testes que nós utilizamos coletivos, que aí eu posso colocar 25 pessoas numa sala e aplicar. Rapidinho eu resolvo, como eu tenho testes individuais, que aí, o próprio nome, é uma pessoa de cada vez, tá? Na Polícia Militar eu tenho teste coletivo e testes individuais. Nos bombeiros, eles utilizam muito só testes coletivos, para andar, né? Tem a questão aí de tempo. Então, os testes coletivos são planejados basicamente para exame em massa. Em comparação aos testes individuais, tem suas vantagens e desvantagens. Do lado positivo, pode ser aplicado em grandes grupos, que é bárbaro. Em concurso público, rapidinho você frita. Em cada escala, torna-se possível desenvolver técnicas de testes coletivos. Vocês estão conseguindo visualizar aí, gente? Sim. Ao utilizar apenas itens escritos e respostas simples, que são registradas nas folhas de resposta, isso facilita o exame e o papel do examinador. É bastante simplificado, tá? Então, assim, os testes coletivos, eu posso aplicar em 25 pessoas? Posso. Posso aplicar em 30? Pode, se tiver 2 psicólogos em sala. Então, eu consigo aplicar testes, eu sendo só uma psicóloga, no máximo em 15 pessoas. Acima de 15 pessoas, a gente aconselha que tenha 2 psicólogos em sala. É bom os testes coletivos? Porque olha aqui, em 1 hora eu posso aplicar uma bateria de testes, em 2 horas, uma bateria de testes, em 15 pessoas, em 10, em 20 pessoas, dependendo. Tá? Então, eu economizo bem o tempo. Mas são testes, né, psicométricos, tá? Eu posso aplicar um projetivo, o Zuliger pode ser aplicado, projetivo. Mas
aí ele coloca um limite aí que não pode, né, ser acima de 15 pessoas em sala, tá? O Rorschach, ele já é um teste individual, que é o HTP, o palográfico dos tracinhos, ele é um teste coletivo, o PMK já é individual, então eu tenho testes coletivos e testes individuais. Qual aplicar? Depende do meu objetivo, o que eu quero avaliar, tá? E questão de tempo, de custo, teste não é barato, gente. Teste é caro. Então, esse Zuliger, o valor dele, com manual e tudo, é de 1.300. Antigamente, bem antigamente, era R$1.200. R$1.200 um teste. O Weiss e o VISC que eu mostrei para vocês, que é utilizado muito com criança, ele custa 5.000 a 6.000. Depende aí se eu quero ele da forma completa ou não. Então, tem testes que são muito caros. E aí eu tenho que ver, né, essa questão de dinheiro, de tempo, né, as condições ambientais aí também. Ok? Bom, a maioria dos testes coletivos exigem somente a habilidade de ler as instruções, né, e manter o tempo exato. Dão mais uniformidade de condições, uma vez que difere dos individuais, tanto na forma de disposição dos itens, como em outras questões. Os testes coletivos têm muitos aspectos desejáveis, porém carecem de uma função indispensável, que é a oportunidade do examinador estabelecer relação com o examinando. Então, qual que é uma desvantagem do teste coletivo? Se eu tenho 30 pessoas em uma sala, né, eu não consigo interagir com ninguém, que eu não posso interagir, porque tem que ser um padrão para todos, e aí eu posso perder algum tipo de informação importante aí, tá? Então, os testes coletivos, você acaba perdendo esse contato com a pessoa. E o teste individual, não. Você está ali com a pessoa, você conversa, né? Você brinca com ela. Dá para a gente entender e se aproximar mais das pessoas aí. Ok? Bom, os individuais, né? Ao contrário aí dos testes coletivos, os individuais são quase inevitáveis as observações complementares, porque aí eu estou mais próxima dessa pessoa, então dá para eu saber se em um teste ela gostou, se ela não gostou. Aquele teste que eu mostrei para vocês dos cartões, né? Do Zuliger, das manchas. Então, são 3 manchas. Quando eu mostro uma mancha, se a pessoa não gostou, ela vai fazer cara feia. E aquilo para mim é importante, né? Então eu anoto, a pessoa fez cara feia, a pessoa mostrou descontentamento. Tem gente que mostra susto, que arregala os olhos. E isso para mim é importante. Em tal cartão, a pessoa se assustou. Então, no teste individual, eu consigo perceber melhor isso. Fala, Léo. Então quer dizer que a expressão da pessoa, ela é avaliada ali no momento que ela está fazendo o teste. Nos testes projetivos e no teste palográfico, apesar de não estar no manual, mas aí dá para a gente ver algumas características da pessoa, assim, pelo comportamento dela. Entendi. Tá? Ok, obrigado. Os testes coletivos não tem como eu observar isso, que é muita gente. Quando eu estou olhando para um, né, já perdi o outro, tá? Então, aqui, a aplicação dos testes, né, coletivos individuais, essas observações, tá? Fadiga, angústia, que pode interferir nesse teste. O tipo de resposta mais utilizado em testes psicométricos, praticamente em sua totalidade, é escrita, lápis e papel. Aqui a gente já está falando dos materiais que os testes usam. Todos os testes psicométricos, né, utilizam caneta.
Então, eu vou fazer um teste, o inventário de personalidade caneta, o teste de inteligência, eu uso caneta para responder. Um teste, os únicos testes que a gente utiliza lápis, é o palográfico, o PMK e os testes de desenho. Os restantes, é melhor eu utilizar caneta. Isso nós vamos ver lá em medidas 2, ok? Bom, continuando aí. Eu tenho que terminar esse slide, mas já está terminando aí. Já está terminando. É pouquinha coisa. Para comercializar testes, gente, quem que pode vender testes? Somente as editoras autorizadas. Me tira uma dúvida. Tem dúvida aqui. Pode me falar. Quem está com dúvida? Larissa, você quer falar ou você quer escrever? Em maioria dos processos seletivos para estágio. Larissa. A Larissa quer saber. Em maioria dos processos seletivos para estágios, eles perguntam se nós sabemos corrigir testes. Isso. Aí uma dúvida. Nós vamos aprender a corrigir e ter certificado que nós estamos adeptos à correção dos testes, ou nós vamos ter que fazer, tipo, cursos por fora para aprender? Porque, tipo assim, eu vi que tem vários testes, né? Então, a RH, eles são bem específicos. Então, eu não acho que, por exemplo, por mais que a faculdade tenha matéria, eu não acredito que a gente vai se aprofundar. Então, a gente tem que fazer os testes por fora, né? Isso, Larissa, sim. Então, mas olha o que a faculdade propõe. São 100 e tantos tipos de testes, tá? Para estágio, geralmente eles pedem um palográfico. O palográfico, vocês não vão ter ele na medidas 2 nem na medidas 3. Mas a faculdade, eu já conversei isso com a Carol, nós vamos dar ele como cursos de extensão, com preço bem acessível para vocês, com preço menor que o do mercado. Então, dentro da faculdade, vocês vão ter a possibilidade de fazer vários cursos, tá? Voltados de testes psicológicos. Em medidas 2, vocês vão ver testes de inteligência, atenção e alguns de personalidade, mas não são todos, porque é 100 e tantos testes. A gente não tem tempo para a gente aprender a aplicar, corrigir, mensurar, interpretar. Mas a gente vai ter isso, sabe, Larissa? Cursos de extensão que vocês vão aprender a aplicar o teste, tudo, e vão ter certificados para mostrar lá, né? No estágio, olha, eu sei, tudo. Tem essa possibilidade. Oi? E quem pode dar o treinamento, Cristiane, de um teste? Um psicólogo? Só psicólogo. Entendi. No caso aí, para alguns testes, eu domino bem os testes, assim, né? É bom falar assim, né? Parece que é mitidez, né? Mas não é não, assim. É que alguns testes é bem mais fácil para mim. Então, todos esses testes que eu falo aí, isso para mim é muito tranquilo. Aí eu já até falei para Ana, quando você quiser dar a extensão, para mim é muito tranquilo. Geralmente vai ter que ser no sábado à tarde, tudo. Não, eu tô te perguntando porque às vezes a gente vê muito aí na internet mini cursos, né, sobre determinado assunto, mas normalmente quem aplica fica até atento, né, quem aplica, não estou falando que é o caso aí, tá? É o que a gente vê muito na internet. Quem aplica alguns cursos não é nem a pessoa que domina o assunto, né? É alguém que talvez já aplicou algum dia, já trabalhou algum dia, e aí, né, se sente, né, à vontade para ensinar sobre aquilo ali, mas ele não tem essa capacitação. É o cuidado que tem que ter, Douglas. Eu pego muitos alunos, né? Eu dou muito curso de capacitação. Eu pego muitos alunos que já fizeram cursos e não conseguem corrigir teste. Sabe? Eu falo assim, principalmente teste projetivo, Douglas. Faz o curso de teste projetivo e não sabe corrigir, porque durante o curso a pessoa também não sabia, assim, né? De todas as manhas. Eu acho que foi dentro do texto também que falou sobre a questão do teste ser um produto. Não foi no artigo?
É um produto nesse sentido, assim, que tem que saber dominar, né? O produto dele tem que saber interpretar. É o martelo, né? É um instrumento que eu tenho que saber usar. Se eu não sei usá-lo, eu vou prejudicar a pessoa. E aí, questão do valor aí ainda que você falou, que são testes caros, né? Você deu o exemplo de um, eu esqueci qual que você falou, Zurich? Qual foi? O Zurich é 1.200, 1.500, você está comprando. E ele pode ser usado por várias oportunidades? Como é que é? Tem Olha, ou ele é limitado? Os cartões do Zurich, você usa ele pro resto da vida, né? Se você é uma pessoa bem zelosa, ele dura muito tempo. O que você vai comprar é as folhas de resposta, que cada bloco de folha de resposta vem umas 25 folhas. Então, aí acabou, você tem que comprar mais. Aí, os blocos ficam em torno de R$50 cada bloco. Então, dá uma média de R$2 por folha. Mas o que é caro, você usa por ano. Então, se você diluir pelos anos, não é tão caro, né? Assim. Não, entendi. É porque às vezes é porque a gente pensa no mercado, né? A gente tem um conselho que eu não sei quem é que dita essas regras da questão de valores, né, de testes. Aí é editora. Uma editora, eu sei, mas aí deveria ter uma fiscalização para pensar nesses valores. Acho que, né, nesse valor também que você está falando não é abusivo, mas que a gente tenha uma possibilidade de mais acesso. Se você pensar uma psicologia um pouco mais popular, né, talvez você trabalhar com pessoas mais da periferia, né, trazendo essa realidade, porque hoje muitas pessoas de periferia não têm acesso a psicólogos por causa de valores. Às vezes a gente pensa, o cara está fazendo um preço popular, R$30, mas R$30 para mim pode ser tranquilo, mas R$30 para o outro pode ser, né, quase que a compra do mês dele todo. E talvez uma popularização de preços, né, por parte, né, de uma fiscalização maior possibilitaria o acesso de pessoas hoje necessitadas de psicólogos, né, necessitadas desses testes, a ter essa oportunidade, né? Não sei, é um pensamento, tá? Não, eu concordo plenamente. Tem psicólogos aí, Douglas, que falam assim, eu faço um preço social. Qual que é o seu preço? R$100. Mas que preço social é esse? A sessão R$100? Né? É um social não sei da onde, né? E até mesmo R$30, dependendo da família, é muito caro, porque é R$30 por sessão. E isso no final do mês fica em quanto? No mínimo aí 120. Então a psicologia, e aí quando tem nos postos de saúde, é uma psicóloga para 300 pessoas, né? Ainda é muito complicado. E as editoras têm uma questão comercial, sim, Douglas, que é muito questionável, sabe? Porque assim, você fala que é caro, Cristiane? Eu vou dar um exemplo do palográfico. O palográfico é uma folha branca, um pouquinho maior que a folha A4, com 3 palitinhos, um cabeçalho escrito nome, CPF, data, 3 palitinhos em cima e um palitinho embaixo. Cada folha é R$2. Uma folha custa R$2, que está escrito quase nada. Faz sentido? Um bloco, uma folha custa R$2, aí você vai questionar para a editora. Pô, mas tá caro, porque não tem nada na folha. Não, porque a folha é diferenciada, né? Porcaria nenhuma, é uma folha. Porque eu acho que o grupo de pesquisadores que desenvolveram os testes, acho que o retorno deles financeiros, na verdade, a perspectiva também não é nem o retorno financeiro, né? É desenvolver possibilidades. É desenvolver uma questão de ciência. Quem faz testes assim para comercializar, que se submete ao SATEPSE, está mais envolvida com a questão de pesquisa. Então, é um ganho para pesquisa, não financeiramente. Financeiramente, quem ganha muitas editoras, os autores não ganham. E aí, a comercialização dos testes só podem ser comercializados em determinados lugares. Para comprar, tem que ter o CRP, tá? Aí perguntaram, a Amada perguntou assim, depois de formados, teremos que comprar esses testes? Se vocês forem utilizar o teste na área clínica e tudo, vocês têm que comprar os testes. Se eu estou trabalhando numa empresa e aí essa empresa quer que você aplique teste, a empresa que vai comprar os testes, tá?
No consultório, você tem que comprar os seus testes no consultório, tá? A Amada fala, por exemplo, no SUS disponibiliza esses testes para o profissional? Não. No SUS, que eu saiba, os meninos não têm teste, não. Quem tem é porque comprou do próprio bolso, tá? Então, essas questões do teste, para eu comprar, eu tenho que ser formado. O estudante de psicologia, ele pode aplicar testes? Pode aplicar testes, sim. Pode corrigir os testes, mas ele não faz o laudo. Quem faz o laudo é somente psicólogos, tá? Mas aí o estudante aplica, corrige, faz de tudo. Mas na hora de fazer o laudo, quem tem que assinar é somente o psicólogo que tem o CRP. A Luana mandou um elogio aqui, a Luara. Beijos, gente. Depois de formado, teremos de comprar esses testes, por exemplo. Meu Deus, pagar para trabalhar é foda, é por aí. Né? É um investimento aí bacana. Mas não tem nenhum testezinho desse que é gratuito, não, professora? Nenhumzinho? Não. Eu não conheço nenhum teste de SATEP que é gratuito. Tem uns que são gratuitos, só que é o seguinte, eles são pouco divulgados, a gente não tem acesso, aí fica mais com quem desenvolveu os testes, Luara, você acredita? Então, assim, tem teste gratuito? Tem. Não é divulgação de testes. Claro. Todos os que estão lá no SATEPS, eles são comercializados, todos. É uma questão aí de comércio mesmo. E para comprar testes, só quem tem o CRP. Vocês estão vendo aí, aqui, mudei. Vocês estão vendo os slides, meninos? Estão vendo? Vê aí, Luara, tá vendo o estado? Dá um ok aí. Tá vendo? Sim. Bom, outra questão aí que está na resolução, mas vocês vão sempre ver isso. Os documentos, tudo que eu tenho em relação a material que eu produzo, eu tenho que guardar no mínimo durante 5 anos. Então, quando a gente aplica um teste, eu tenho que guardar esse teste no mínimo durante 5 anos, tá, gente? Isso está aí nas nossas resoluções. A responsabilidade é do psicólogo, tá? Na guarda desses testes. Então, o prazo, tá? No mínimo, todos os documentos. Eu tenho observação de cliente, eu tenho teste, eu tenho laudos. Eu tenho que ficar guardando isso até quando, Cristiane? No mínimo, durante 5 anos. Mas a pessoa não está mais comigo. Não importa. Se ela passou por você, você vai guardar todo que esse seu cliente produziu, no mínimo 5 anos. Então, eu recomendo o quê? Um armário bem grande, viu, gente? Precisa guardar tudo no mínimo 5 anos aí, é lei. Se der Mas a gente não pode escanear e salvar no Drive, não? Tem que ter o papel? Pois é. Nós estamos na era digital, né? Mas o CRP acha que não. O CRP fala que tem que ter guardado todo o material produzido. 5 anos. Mas, tipo assim, se eu pegar o material, escanear e salvar, não é válido? Tem que ser o papel impresso ou manuscrito? É o que ele produziu. Você pode escanear, tudo bacana, mas tem que guardar o que ele produziu no mínimo 5 anos. Jesus. Eles entendem que é para o documento ser fiel, né? Exatamente. É misericórdia mesmo, viu, Lara? Porque, assim, é muito papel. Deus me livre e me guarde. 5 anos é muita coisa. Não aplica tanto teste, hein? Meu Deus! Você sabe o que eu faço? Quando a empresa tem psicólogo, aí é a responsabilidade do psicólogo da empresa. Eu mando tudo para eles. Aí eles têm, assim, tem um cliente meu que tem um quarto só para guardar tanto papel. Nunca vi. Porque senão não dá, é papel demais. Nosso código de ética E a já professora? fala. Pode falar, quem me chama? Você escreve durante a sessão ou deixa para escrever depois, quando o paciente vai embora?
Depende da forma que você trabalha, tá? Tem psicólogos, quem faz terapia aí, tem psicólogos que a gente está conversando, ele está anotando. Ele prefere trabalhar com as anotações na hora. Eu, particularmente, eu não me sinto à vontade da pessoa estar falando e eu estar lá, né? Eu sou muito assim, eu tenho que prestar atenção, né? Escrevendo. Eu prefiro o quê? Prestar atenção e depois, tá? Eu escrever. Assim que ele sai, aí eu sento e vou escrever todos os aspectos que marcou aquela sessão. Então, depende muito do psicólogo, não tem uma regra, não. Depende de como que ele trabalha. Pode gravar? Obrigada. Pode gravar, mas aí você tem que pedir autorização para o seu cliente, tá? Tem psicólogos que gravam, mas aí tem que ter uma autorização do seu cliente. Porque eu creio que, esse é o meu entendimento, tá? Você vinha anotar alguma coisa após o fim da terapia ali, você pode perder algum detalhe importante, sei lá. Uhum. Aí cada um é assim. Se você achar que é muita informação, gravar é só pedir autorização, né? Pode ser feito. Para questão de estudo de caso, pesquisa, Cristiane, a gente grava. Eu concordo com você. Quando eu vou passar por um médico, assim, eu acho tão constrangedor a gente estar falando e expondo o assunto para ele, está anotando. Eu mesmo, por exemplo, eu perco o sentido, eu fico assim, ó, paralisada e não sei se eu continuo falando, porque ele não está olhando para mim e vai anotando. Eu acho muito constrangedor. Essa impressão que a pessoa não está prestando atenção. Só com ele toca ele, olha para mim aqui, meu filho. Você não está me vendo aqui, não? O que você está anotando aí? Sabe lá o que você está anotando? Aqueles bem persecutórios, né? O que você está anotando aí? Eu levei, esses dias eu levei minha mãe, a minha mãe está com mal de Alzheimer. Eu levei minha mãe, mas minha irmã no neuro. Eu passando para ele todas as coisas que minha mãe estava sentindo, ele parado lá anotando, continuou anotando, no final eu falei assim, oi? Eu fiquei... Oi! O doutor, expliquei para ele, conversei com ele, eu olhei e pensei assim, esse médico para mim não é bom, não. Saí de lá Mas é falando errado que não era você bom. perguntar para o seu cliente qual é a forma que ele se sente mais confortável, se é de ou anotando ou gravando. É errado fazer isso? Não é errado, não. Geralmente, né, igualzinho os testes projetivos, o Zulig e o Rocha, eu tenho que anotar as respostas das pessoas. O que elas vão falando, eu tenho que anotar as respostas. Eu tenho que anotar na hora, tá? Eu não posso gravar, porque o teste não fala de gravação. Eu tenho que anotar na hora. Mas aí eu falo. O que eu falo para a pessoa? Olha, eu vou anotar aqui, tá? O que você for me falando para não perder as informações. Então, eu já aviso com antecedência. Olha, você vai falando e eu vou anotando, tá? Eu vou escrevendo tudo que você for me falando. Em teste é mais fácil que a pessoa tenha entretido ali olhando para um cartão. Na terapia, né? A pessoa não tem um cartão lá, ela está olhando para você. Então, mas você pode falar para ela, olha, durante a nossa sessão, eu vou fazer algumas anotações para eu não esquecer da nossa evolução, né? De alguns detalhes para a gente tratar. Você pede permissão e explica o que você está anotando. Eu acho bacana, assim, a gente faz... No caso... Desculpa. No caso, a gente anota, né, o que a pessoa está falando, e o que você acha que seria mais aconselhado? Depois que ela sair do consultório, você ficar lá um tempo, né, para analisar o caso da pessoa, ou assim... Você vai pensando ao longo do dia, tipo assim, eu tô lavando vasilha, eu tô lá pensando, fulana falou isso, é por causa disso, daquilo. Como mais ou menos assim que a gente pode analisar, né? Eu prefiro, assim, né? A forma que eu trabalho é assim, terminou a sessão, o atendimento com aquela pessoa, antes de entrar com outra pessoa, eu faço todas as anotações, mas é logo depois para eu não esquecer. Eu anoto. E é uma obrigação nossa anotar todas as informações necessárias daquele cliente. Então, a gente ou tem uma agenda, um caderno, mas eu tenho que fazer anotações, né, dessas sessões. Isso é obrigatório, gente.
tá? Porque o que Nesse acontece? momento você analisa, né? Isso, porque aquelas anotações, aí eu vou começar a pensar no caso, né, nas intervenções, e aí eu posso pensar em futuras formas de estar trabalhando com aquela pessoa. E se o CRP fiscalizar, a primeira coisa que ele vai me pedir é as anotações que eu faço. É a primeira coisa que ele pede. Cadê suas anotações? Que pode ser de forma digitalizada aí, pode ser, né? Eu falo escrever, mas pode ser no computador, mas eu tenho que mostrar para ele que eu anoto, que eu faço anotações, tá? Cris, me tirou duas dúvidas. Aqui no segundo parágrafo fala: em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável formará o conselho regional, né? No caso, por exemplo, eu tenho o teste de tal pessoa. Só que aí teve alguma interrupção, né, no nosso tratamento e ela trocou de psicólogo. Então, no caso, não sou eu que passo para o outro psicólogo, eu entrego para o CRP e ele que providencia a entrega para o outro psicólogo, é isso? Não. Em caso de extinção do serviço, seria o seguinte: você está atendendo fulano. E aí, você resolveu que você não quer mais exercer a psicologia, não vai pagar mais o CRP e que você não vai estar mais nessa profissão. Então, você tem que pegar todo o seu material e entregar ao CRP e ele que vai dar um destino para isso. Tá? É quando eu não quero, eu não vou estar mais atuando, então eu passo para o CRP essa decisão e ele que vai ver o destino desses arquivos confidenciais, já que eu não vou mais exercer a profissão. Tá? Agora, quando a pessoa muda de psicólogo, você que é o responsável, ele passou pelo processo com você. Se o outro psicólogo que querer ver e tudo, você pode estar mostrando, trocando ideia com seu colega, de boa. Mas a guarda desses documentos é seu, porque você que começou o atendimento. Fica guardando aí durante 5 anos. Tranquilo? Uma Entendi. dúvida. Vamos supor que o paciente ele tratava com outro psicólogo e resolveu iniciar um trabalho com a gente. É importante, logo de início, a gente já pedir os laudos do que o outro profissional já tinha iniciado, uma coisa assim? Ou não? Você começa do zero ali e vai embora? Se foi um encaminhamento, você pode até, né, um psicólogo que encaminhou o cliente para você, porque ele não vai atender mais. Aí você pode pegar informações com ele, já que houve esse encaminhamento. Mas quando um cliente não está gostando de um psicólogo e escolhe outro, aí a gente geralmente começa do zero. Ah, tá. Obrigado. Meninos, esse último slide, né? Então, em caso de interrupção, tá? Tem que zelar por esses artigos confidenciais. Em caso de demissão ou exoneração do psicólogo, ele passa todas as informações aí para o próximo psicólogo. E se ele desistir aí da profissão, ele tem que entrar em contato do CRP e entregar para o CRP os documentos aí, já que ele não vai exercer mais a profissão. Isso está no nosso código de ética, tá? A gente vai voltar sempre nesses assuntos, principalmente medidas doidas, a gente sempre vai falar disso, ok? As referências aí, as resoluções 9 de 2018 e 6 de 2019. E terminamos. Obrigado pela presença. Meninos, são aí 8h43, passamos um pouquinho mais, né? Mas nós conseguimos terminar todo o material que eu coloquei lá no portal para vocês, lá no aula. E em questão das provas, nós vamos ter prova, vai ser 5 questões abertas e o conteúdo, eu vou estar passando o link, o conteúdo, tudo bonitinho para vocês até na próxima aula. E vocês vão fazer a prova e vão me entregar ela no dia 27, né? Vai ser através... vai dar alguma revisão? Meninos, eu acho que está muito tranquilo. Eu não vou dar revisão porque vai ser assim. Vocês vão ter uma semana para fazer a prova.
Essa prova praticamente ela é de consulta, né? Porque assim, né, vocês vão poder consultar. Só lembre que eu falei no início da aula. Se tiver resposta igual da internet e se tiver resposta igual do colega, a questão vai ser zerada. E Então, pode vocês vão consultar a professora? Como é que é? Vai poder consultar a professora se tiver dúvida? Não, a professora tem amnésia na época de prova, dá uma amnésia, vê isso, danado, não lembro de nada. Que coisa feia, hein, Cris? Que coisa feia, hein? A amnésia é terrível. Nós estamos com o psicológico tão abalado, assim, eu pelo menos eu não estou preparada. Professora, essa amnésia sua é suscetível a tratamento, viu? O que é, John? Suscetível a tratamento, viu? Você lembrar? Não, ela é situacional. É assim, na época da prova vem a amnésia. Depois ela some, menino. Você acredita? Como Pois é é. emocional. É algum trauma. Alzheimer, não, É né? trauma. Não é Alzheimer, não, né? Não, é emocional mesmo. Mas aí não se preocupe, que vai ser questões. Aí eu vou falar do conteúdo. Sempre o conteúdo é aquilo que nós vimos. Eu não vou pedir nada que a gente não viu, com certeza. O material vai estar no AVA. E aí vão ser 5 questões no Google Formulário que vocês vão preencher e vão fazer. Tem que me entregar até o dia 27. Data de entrega até o dia 27. Dia que você vai postar até na segunda-feira, dia 20, eu vou estar postando. Então, vocês vão ter uma semana para fazer. Ok? Esses estão em qual aula do AVA? O Eduardo está perguntando, essas últimas aulas estão no encontro 7 e no encontro 8. Quando terminar essa faculdade, eu vou ter que fazer terapia. Ai, exagero, Emily. Oi, fala. Uma coisa que eu percebi, as suas videoaulas, né, tem os slides, só que tem como você postar os slides separados da videoaula? Tem, mas elas ficam lá, os slides ficam lá no portal, no AVA, separado da aula. É que eu tentei, então devo ter procurado errado, então. Eu olhei Não, lá nas olha lá, aulas. Jonathan, olha, em aula. Em aula, você vai ter um link, você vai ter um arquivo que é da videoaula e o outro arquivo dos slides. Ah, tá. Então não me tentei. Se não tiver, me dá um retorno. Jonathan, deveria estar assim. Deveria Tá estar bom. assim. Não pode ser Tá? falta de atenção minha também. Não, olha lá e qualquer coisa você me fala, tá bom? Ótimo. Meninos, fechamos a aula de hoje. Agradeço a participação de todos, tá? Que vocês tenham um dia bacana aí. Quinta-feira, nós temos nossa atividade de desenvolvimento humano 2, para quem faz, né? E aí nós vamos ter a apresentação aí dos grupos, então. Ok? Dúvidas? Vamos encerrando de boa? Tranquilo? Ok. Cris, obrigada, viu? Obrigada a vocês, A aula hoje foi bem mais esclarecedora do que as outras. Que bom, então, mas qualquer coisa me dá um retorno, tá? Não precisa ficar caiado, não. Pode falar, sem problema nenhum, tá bom? Professora, muito obrigado. Boa noite, gente. Daqui um dia eu vou ficar séria em Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Falou, Jonathan. Boa noite, Cris. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, beijão. Boa noite, Cristiane. Obrigado. Tá, obrigada. Tá, obrigada a você, gente. Beijão aí. Vou ver aqui o WhatsApp. Tem alguma... Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada. Beleza. Ai, tem um coelhinho aqui lindo.